Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Galera, hoje eu quero fazer uma breve análise com vocês de um livro que eu li essa semana e também quero recomendar esse livro para você ler, caso você se interesse pelo assunto, tá certo? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu já quero pedir que você deixe o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que você se interessa no nosso canal. Porque se você não deixar o seu like, quando eu postar um vídeo novo, o YouTube não vai te avisar. Mas se você deixar o seu like, ele vai entender que você está interessado nos vídeos e ele vai começar a avisar você. Não se esqueça também de de clicar no sininho para poder estar recebendo todas as nossas notificações, tá bom? Então vamos lá, galera. O nome do livro é Socialismo e Suas Histórias Peculiares. 2 pontos. Experiências de um jovem brasileiro em Cuba. Tá certo? Então, galera, eu vou começar falando das características do livro. O livro é um livro curto, é um livro de 135 páginas. Como eu não tenho um ritmo de leitura tão rápido, que às vezes eu tenho que ler, voltar novamente porque eu não entendi alguma coisa, eu consegui ler esse livro entre 3 horas e meia a 4 horas. Tá? Mas é um livro relativamente curto, pequeno, você consegue ler ele rapidamente. Então ele é um livro de 135 páginas. Eu comprei esse livro no site da Amazon, tá certo? Na verdade eu comprei ele para mim poder ler no meu Kindle, 8ª geração. Então ele é um livro de mídia digital, ele não tem mídia física, ele só tem na mídia digital. Para você que é assinante do Kindle Limite, você consegue ler ele gratuitamente. Para você que não é assinante, você só consegue ler se você comprar. Mas o valor dele é bem simbólico, é apenas R$ 1,99. Então você vai lá no site da Amazon, né, e compra esse livro por R$ 1,99 e você consegue ler esse livro. Eu vou deixar o link, tá, do livro e do site da Amazon aqui na descrição do vídeo, tá certo? Caso você se interesse, você pode estar indo lá e comprando, tá certo? Mas é um livro relativamente barato e interessante, tá certo? Agora eu quero falar um pouquinho sobre a linguagem que o autor utiliza no livro, tá? O nome do autor é Michael e o sobrenome. Eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, mas eu vou deixar aqui na descrição. Então eu vou chamá-lo de Michael aqui para você poder entender. Então o nome do autor é Michael e ele hoje ele é médico, mas ele foi para Cuba estudar medicina. Então ele relata que quando ele completou seus 18 anos, ele tentou fazer medicina aqui no Brasil e não conseguiu. E aí ele viu uma reportagem da televisão dizendo que a medicina em Cuba era uma das melhores do mundo, que era fácil para poder estudar medicina lá, para poder ir para lá estudar medicina. Então ele juntou a vontade que ele tinha de morar fora, né, morar no exterior, juntou também o fato de que ele, na época, era de uma família de esquerda, né, e ele pegou e foi para Cuba estudar medicina. Então, o que o livro, a linguagem, melhor dizendo, a linguagem que o autor utiliza é uma linguagem muito simples, então não é um livro cansativo. Eu digo para vocês que realmente não é um livro cansativo, porque eu tenho uma certa dificuldade em ler livros com a linguagem muito cansativa. Então eu até consigo ler, até leio livros com a linguagem cansativa todo, mas eu demoro um pouco mais. Porém, com esse livro não. Eu não terminei de ler o livro, né? Não parei de ler o livro enquanto eu não terminei. Então, eu comecei a ler por volta das 10 da noite, e quando foi por volta das 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, que eu consegui parar de terminar porque eu terminei de ler o livro. Então, é uma linguagem muito fácil. É como se o autor estivesse junto com você ali, contando a história como de fato aconteceu. Então, são livros baseados, um livro baseado nas experiências desse estudante de medicina que hoje ele é médico, tá certo? Então é uma linguagem muito simples e muito tranquila. Então esse é o conteúdo do livro. O livro conta a história, né, de um estudante de medicina brasileiro que foi para Cuba. E ao chegar em Cuba, ele que defendia o sistema socialista, né, comunista, quando ele chegou em Cuba e começou a conviver e fazer parte do sistema, ele pôde ver que tudo aquilo, todo o sistema, tudo aquilo que era transmitido era uma grande falácia. Logo, ele, como ele mesmo citou no livro, se converteu e passou a ser de direita, porque ele pôde entender que o sistema capitalista ele é uma grande farsa, ele é uma grande mentira, onde o desejo daquele que era oprimido é ser um opressor. Então, quando uma pessoa
alcança o poder, aquela pessoa que era oprimida passa a oprimir aqueles que estão debaixo do seu comando, né? Debaixo do seu governo. Então ele vai relatar algumas experiências e ali ele vai dizer como é a vida do cubano, como é a vida dos estudantes que vão para Cuba estudar, que não são só brasileiros, existem muitos outros estudantes como americanos, italianos, holandeses e várias outras culturas e outros países vão estudar ali em Cuba, e ele relatou como que é a vida desses estudantes, né? Como que é a vida deles e a vida do próprio povo cubano naquele país, em Cuba, tá certo? E para finalizar eu quero ler um trecho, eu separei um trecho aqui para vocês, e eu quero ler um trecho, tá certo? Para que você venha entender mais ou menos o que o autor fala, tá certo? Só para contextualizar você, ele nesse trecho ele estava dizendo que quando havia um comício de Fidel Castro ou de outros políticos socialistas influentes, né, realmente ia muitas pessoas, tinha muita gente nesses comícios, porém aquelas pessoas estavam ali obrigadas, elas eram forçadas a estarem ali, né, de fato, literalmente forçadas. Se não fossem, sofreriam sanções e punições, né, pelo seu ato de rebeldia por não estar ali, né, naquele comício, no comício, aqui no Brasil a gente chama de comício, né, naqueles palanques, naquele comício. E aí o trecho que eu vou ler para vocês fala exatamente isso. Um dia na faculdade ele foi obrigado a ir num desses comícios e ele teve que ir, porque senão ele ia com nota baixa, né, e sofreria algumas sanções. E aí eu vou ler o trecho aqui para vocês. Palavras do autor. Uma porrada de ônibus e caminhões passavam nas escolas, faculdades, empresas e bairros para pegar a galera e levar para a praça onde tinha os comícios. Vinha gente até das cidades vizinhas. Uma das queixas dos cubanos na época é que faltava combustível para alimentar a rede elétrica, faltava combustível para alimentar o transporte público e privado. E em consequência disso, passávamos por apagões de 12 a 14 horas de duração. Mas combustível para armar toda aquela lambança não faltava. Era o governo socialista mais preocupado com a sua propaganda do que com a população. Uma coisa curiosa, todo mundo ganhava uma bandeirinha de Cuba para ficar balançando na praça. Mas me lembro de uma orientação que me deram, que eu não deveria balançar a bandeira de um lado para o outro, como é normal de se fazer, e sim para frente e para trás. O motivo? Segundo eles, balançar de um lado para o outro poderia dar a impressão que eu estava fazendo um sinal de negativo para o discurso do homem da barba. Balançar para frente e para trás, por outro lado, dava uma impressão de que eu estava concordando. Tá bom de lavagem cerebral ou você quer mais? Então, esse é um trecho que eu separei para ler para vocês, né, do autor desse livro, onde ele vai relatar a sua experiência em Cuba. Então, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. É um livro muito bacana para você que gosta, né, e quer também saber mais como funciona na prática os discursos socialistas. É bem interessante esse livro. Ele não é um livro político, tá? Ele não vai... por mais que ele fale em um determinado período do livro, ele vai dizer que ele deixou de ser de esquerda e passou a ser de direita, ele não vai abraçar a visão, né, da direita assim, com unhas e dentes, pelo contrário. Ele vai só falar o que ele viveu. E só pelo fato dele falar o que ele viveu, né, nós já entendemos que esse sistema socialista não funciona na prática. No discurso é lindo, mas na prática não funciona. Tá bom, galera? Mas essa é a análise que eu quero fazer com vocês, essa breve análise que eu quis fazer com vocês, e deixo essa recomendação de leitura para vocês, tá bom? Todas as informações com relação ao livro estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você pode estar acessando depois, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, e se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, e até mais!